Don't fight for slavery, fight for liberty. The 17th chapter of the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. Eu sou Rodrigo Reis, professor titular da PUC Paraná, professor do curso de Educação Física, e eu estudo o espaço urbano, a saúde e a atividade física da população no Brasil e em alguns países do mundo também. Olha, a inspiração surgiu na minha vida pessoal há muitos anos atrás. Eu costumava frequentar os parques da cidade, caminhando, correndo, por lazer, e sempre me intrigou porque algumas pessoas iam para aqueles lugares tão lindos e outras pessoas, mesmo morando do lado, não frequentavam esses locais. Então a fonte foi pessoal e me interessar por que o espaço, mesmo quando favorável, afeta algumas pessoas e outras não. Ali surgiu o meu interesse há mais de 10 anos atrás e desde então eu fui desenvolvendo diversos projetos até culminar nesse projeto que a gente está conduzindo agora, acabou de concluir, em que nós queremos saber o quanto que a cidade, a forma da cidade, a estrutura urbana afeta a prática de atividade física dos jovens. Então esse projeto é um desdobramento de diversos projetos que conduzimos ao longo desses anos e, em parceria com outros 12 países, nós estamos conduzindo um estudo multicêntrico. A metodologia do projeto envolve mapear a cidade por imagens de satélite, criar indicadores a partir de georreferenciamento e diversos indicadores objetivos do ambiente, identificar quais áreas da cidade são mais ou menos favoráveis para a prática de atividade física, por exemplo, onde tem mais espaço verde, onde tem mais parque, onde os cruzamentos de rua são mais ou menos favoráveis. Mapeamos a cidade, batemos de porta em porta em diversas regiões da cidade, foram mais de 10 mil domicílios visitados, entrevistamos adolescentes, seus pais, eles utilizaram equipamento durante uma semana para medir os seus movimentos e agora a gente está analisando o quanto que aquelas regiões que são mais favoráveis diferem em relação às menos favoráveis e o quanto que os seus residentes podem ser afetados por essas características ou não. Por exemplo, se eles caminham mais, usam mais bicicleta, vão a pé para a escola ou vão de carro. Estamos agora fazendo um tratamento estatístico dessas informações, estamos compilando um banco de dados que envolve outros países e estamos preparando a divulgação preliminar dos resultados para entregar às famílias, porque mais importante do que publicar os resultados é voltar para os participantes e informá-los sobre como está a sua condição de vida, o que a gente pode fazer para informá-los e educá-los a respeito dessas práticas de atividade física e do seu bairro. Os próximos passos envolvem publicação de resultados da pesquisa em periódicos científicos para informar a comunidade científica dos achados, e o que eu considero mais importante, informar especialmente as pessoas envolvidas na área de planejamento urbano, gestão das cidades, sobre como eles podem tornar as cidades mais favoráveis para a prática de atividade física, ou seja, como que a gente pode modificar as cidades de forma que as pessoas vivam melhor e aproveitem melhor as condições que a cidade oferece. A principal contribuição do projeto é informar quais são as características da cidade que devem ser incentivadas no planejamento das mesmas. Isso tem contribuição em dois aspectos. Um, no gestor público, na hora de planejar cidades, de desenvolver os projetos de cidades, mas também empoderar as pessoas que vivem na comunidade para reivindicar aquilo que lhes é de direito. Por exemplo, se informarmos para ele quais são os atributos da cidade que são mais importantes para que eles possam caminhar, por exemplo, ou usar a bicicleta, eles também podem reivindicar as políticas que venham a melhorar essas condições. Então é importante a gente não apenas publicar resultados de pesquisa, mas informar os gestores e a comunidade sobre como fazer a cidade se tornar um lugar melhor para a coexistência e para a vida de todos. Toda pesquisa sempre alimenta novas pesquisas, porque à medida que se responde algumas perguntas, outras surgem. Então, uma pesquisa nunca se encerra nela mesma. Ela sempre informa novos resultados em novos estudos. Mas um produto importante é a gente fornecer, através de manuais e de relatórios, quais os indicadores devem ser incluídos nas políticas públicas. Então, esse é um produto importante.
na hora de planejar cidades e também na hora de informar os moradores da cidade sobre o que eles podem reivindicar. Então esse é um produto fundamental. E o outro produto que toda pesquisa deve gerar também é um relatório científico publicado na forma de artigos, revisado por pares, porque assim a gente faz também a ciência avançar em pontos importantes e que vão trazer benefícios para a população também. Uma conclusão que nós já temos, que ainda é preliminar, porque os resultados não estão publicados, é que existem já características identificadas que podem fazer com que os jovens sejam mais ativos. Parece um pouco lugar comum isso, mas até o momento não existiam evidências internacionais, e muito menos no Brasil, que demonstravam quais são as características da cidade que podem afetar a vida das pessoas. Nós já encontramos que atributos importantes dentro das calçadas, das formas das ruas, o tipo de tráfego que de veículos da cidade pode ser um fator decisivo na hora da pessoa caminhar, andar de bicicleta, que é muito mais importante isso do que apenas a decisão individual. Então, esse é um passo importante. As pessoas tendem a dizer ou acreditar que fazer atividade física, como por exemplo caminhar para ir ao trabalho, depende muito da vontade própria. A gente está demonstrando com esse estudo que não depende da própria vontade do sujeito, depende do lugar que ele vive também. Então esse é um resultado importante e o próximo passo nosso agora é traduzir isso em políticas públicas que sejam mais efetivas. Um recado importante é que essa área de pesquisa é uma área que requer conhecimento amplo de diversas áreas e isso é impossível você alcançar por conta própria. É impossível uma pessoa dominar inúmeras ferramentas e inúmeros campos de pesquisa. Então, um pesquisador interessado em estudar cidades, a saúde urbana e a atividade física nas cidades, ele tem que interagir com outros pesquisadores da área de planejamento urbano, da engenharia de tráfego, da saúde pública, para que essas pessoas possam, dentro de uma equipe multidisciplinar, ajudar a resolver um problema que é complexo. Então, quem quer ingressar nessa área precisa não apenas ter um foco específico, mas trabalhar em cooperação com diversas áreas de estudo. Essa foi a principal mensagem após mais de 10 anos estudando as cidades, que é um problema complexo, não tem soluções simples e não tem uma solução única. As soluções partem de equipes multidisciplinares e abordagens também sistêmicas.